Graça e paz, queridos. Hoje eu vim falar com vocês sobre um pequeno músculo do nosso corpo, mas que nós só temos autocontrole quando nós conseguimos controlar esse pequeno músculo, que é a nossa língua. Lá em Provérbios diz que das coisas que o Senhor abomina, causar contendas é uma delas. Ou seja, como que a gente causa contendas? Com as nossas palavras. As pessoas costumam dizer que a gente fala do que o coração está cheio, mas muitas vezes nós falamos coisas antes mesmo de o nosso pensamento, de o nosso cérebro conseguir raciocinar alguma coisa. Então você imagina, um pequeno músculo que é a nossa língua consegue sair antemão de frente até os nossos pensamentos. Até os nossos pensamentos não conseguem controlar a nossa língua. Muitas vezes nós falamos sem pensarmos. E como isso causa estragos na nossa vida, na vida do nosso próximo. Inclusive eu estava conversando essa semana com uma pessoa muito especial, que é a menina com quem eu faço minha depilação, e ela contou um fato que aconteceu com ela e outra pessoa, e ela falou assim que o Espírito Santo, ele é tão perfeito que fez com que ela encontrasse com essa pessoa, que essa pessoa ficou chateada com ela em uma questão, uma coisa entre elas, do atendimento delas. E essa pessoa ficou chateada com ela. Só que ela não tinha feito nada de errado aos nossos olhos para aquela pessoa ficar chateada. Só que nós temos que entender que as pessoas, muitas vezes, ela já está tão ferida, ela está tão revoltada consigo mesma, que qualquer coisa é pretexto, né? Por qualquer coisa para ela a pessoa já está ferindo ela, a pessoa já está desprezando ela, aquela pessoa tá tão ferida, tão magoada, que qualquer palavra que você fala, às vezes, já é motivo que você tá humilhando, que você tá desprezando, que você tá desfazendo dela. Mas entenda que às vezes não é isso, que às vezes a pessoa tá ferida e qualquer coisa, né, é pretexto. Qualquer coisa entra no contexto dela. E ela contando dessa história, e ela falou que o Espírito Santo fez ela conversar com essa pessoa. E eu observando ela contar. E como é grandioso, porque na palavra fala, nós que somos cristãos, nós que sabemos o que é o certo, o que é o errado, o que está no princípio do Senhor, nós devemos ter atitudes diferentes. Muitas vezes para nós não fizemos nada, mas o simples fato de você não falar, não se abrir com aquela pessoa, é capaz de roubar a felicidade da vida dela, é capaz de fazer aquela pessoa se sentir machucada, se sentir ferida. E não é isso uma atitude de um verdadeiro cristão. Por mais que humanamente falando você esteja certo, você sabe que é necessário encontrar com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa e deixar às claras tudo o que aconteceu. Porque da mesma forma, gente, que um silêncio é importante, às vezes você falar algo, você declarar algo também é importante. Não é só o silêncio que evita coisas ruins, que evita constrangimentos, que evita contendas, mas uma resposta certeira, uma conversa clara, uma conversa bem explícita, correta, é capaz de salvar muitos relacionamentos, é capaz de salvar oportunidades que você perderia se você não soubesse falar. E hoje eu quero que você entenda, muitas vezes nós falamos muito da vida dos outros, nós abrimos nossa boca para jorrar fonte de morte, nós preferimos fofocas,
Mas quando se é relacionado, nós sermos humildes, sermos sensatos e pedir um perdão, e instruir uma pessoa, em falar da palavra do Senhor, em falar algo que vá somar na vida do próximo, nós nos omitimos, nós nos calamos, porque achamos que se falarmos, às vezes a pessoa vai achar ruim. Mas muitas vezes as pessoas vão achar ruim, né? Coisas que você falar, porque faz parte dessa vida. Muitas vezes as pessoas elas só querem ouvir aquilo que vai afagá-la, que vai acariciá-la por dentro. Mas nós precisamos entender que quando necessário, precisamos falar. Desde quando eu comecei o meu relacionamento com o Senhor, eu peço para Ele, Senhor, me repreenda, Senhor, fala para mim, fala o que eu preciso falar, me repreenda quando eu for falar algo que não convém, que não é de Ti, que não vem do Senhor. Eu peço para Deus todos os dias, porque eu sei o tanto que é difícil controlar a nossa boca, controlar a nossa língua, que é um veneno. Nós sabemos disso. E na palavra do Senhor fala que a nossa boca, ela não pode ser duas fontes ao mesmo tempo. Ou ela é uma fonte que jorra a vida, ou ela é uma fonte que jorra a morte. E nós devemos escolher o que vai sair da nossa boca. Se vai ser vida ou vai ser a morte. Por isso, muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós pensamos: meu Deus, mas o que eu fiz para estar aqui nessa situação? O que eu fiz para arrumar essa encrenca? O que eu fiz para minha situação financeira estar tão ruim? O que eu fiz para o meu casamento, para o meu relacionamento com as pessoas ser tão ruim? Eu não sou uma pessoa tão má. Mas o que vem saindo da sua boca? Você já parou para analisar? Você já parou para pensar? Se você anda declarando palavras de vida, se você anda declarando palavras de paz, se você anda declarando sabedoria, se você anda declarando a alegria que vem do Senhor, ou se tudo para você é um pretexto para você ser amarga, para você ferir o próximo, para você falar que a sua vida tá uma bosta, para você, desculpa a palavra, para você falar que só tem enfermidade na sua casa, que só tem enfermidade sobre que você fala que o seu filho tá insuportável, que você fala que o seu marido tá insuportável, ou você fala que a sua esposa tá insuportável. Você já parou para pensar, você já parou para analisar quais as palavras que estão saindo da sua boca? Você já parou para pensar? Será que aquilo que você ouve na igreja, será que aquilo que você lê na palavra do Senhor é aquilo que está saindo da sua boca? É aquilo que está fluindo do seu coração? É aquilo que está fluindo da sua mente? Será que na hora da ira, na hora da raiva, você pede o Espírito Santo para te ajudar a controlar a sua boca? A sua língua, né? Na verdade, esse pequeno músculo? Ou será que você sai falando tudo sem pensar? Gente, é muito sério. É muito sério. Na palavra do Senhor, Ele fala que as nossas palavras têm poder. Tem poder para salvar ou para matar. Tem poder para curar ou para ferir. Tem poder de alegria ou de tristeza. Tudo que provém da nossa boca, na palavra do Senhor fala que a resposta branda desvia o furor. Nós precisamos entender que a ira vai vir, que às vezes as pessoas vão falar coisas que você vai desejar matar, estrangular aquela pessoa. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um autocontrole. E o que é autocontrole? Autocontrole não é você não sentir, você vai sentir. Gente, não existe perfeição. Nós vamos sentir raiva, vamos sentir uma fúria dentro de nós. Vamos ter sentimentos ruins. Mas a diferença de um verdadeiro cristão é que no momento que ele vê, que ele sente que aquilo não é de acordo com os princípios que ele leu, que ele vê na palavra de Deus,
ele se arrepende naquele momento. E ele tem um autocontrole. Ele tem aquele sentimento, mas o autocontrole não é sobre você não sentir, mas é o que você vai impelir depois de sentir aquilo, entende? Você vai ter o sentimento, mas o que é que você vai ter como reação no externo? Você sente no interno e como você vai reagir no externo, é isso que define se você tem autocontrole ou não sobre os seus sentimentos, sobre a sua carne. E se seu espírito está se sobressaindo sobre a sua carne. Hoje eu entendo. Antes eu era uma pessoa que qualquer coisa me estressava, qualquer coisa eu começava a reclamar, qualquer coisa eu começava a falar palavras ruins, sabe? Sentia muita raiva, muito ódio das pessoas, ficava calada. Hoje, no mesmo momento que eu começo a sentir tudo isso, eu peço ao Espírito Santo perdão. Porque eu sei que muitas vezes não é a pessoa. Não é porque a pessoa quer. Às vezes aquela pessoa tá tão ferida, ela tá tão machucada que ela só tem para oferecer isso. Ela não consegue sair daquele buraco, ela não consegue curar aquelas feridas. Ela simplesmente coloca um curativo fajuto para falar que tá tudo certo, mas no seu interno tá tudo quebrado, tá tudo bagunçado. E por isso, como ela não tem o autocontrole, ela impele isso para as pessoas, para o próximo. Então é importante entendermos que não é sobre você ser sempre o melhor em dar respostas, não é você sotacar, não é você retrucar, mas é você ter a sabedoria do Espírito Santo sobre você, ter esse autocontrole que vem do Espírito Santo e ser mais sensato e mais centrado. Se você não é capaz de responder naquele momento, que se você for responder, você vai falar coisas ruins, que você vai machucar, fica calado. O silêncio é capaz de evitar tantas perdas, tantas bagunças sobre a nossa vida. Se nós entendermos isso, já temos uma grande vitória. Então que a partir de hoje você avalie, que você comece a falar palavras, profetizar bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida do próximo, principalmente sobre a vida das pessoas que você via como inimigo, como pessoas ruins. Comece a profetizar, comece a falar coisas boas, comece a falar de alegria, comece a falar de amor. Fale menos da vida do próximo, fale menos da sua vida para os próximos. O seu melhor amigo é Deus. Para a gente ter uma noção que José falava tanto dos seus sonhos para os seus próprios irmãos. E a inveja, né? Claro, ele precisava, biblicamente ele precisava passar por tudo aquilo, mas é um ensinamento para nós. A termos o autocontrole dos nossos sentimentos, a sabermos que não tem como uma pessoa distante, uma pessoa de fora te decepcionar. Geralmente é as pessoas próximas, é as pessoas em quem você confia. Então peça direcionamento do Espírito Santo sobre o que você falar, sobre o que não falar. Quando eu falo de autocontrole, tem até a história de Esaú, né? Jacó e Esaú. Esaú vendeu sua primogenitura para o seu irmão. Por quê? Porque ele quis satisfazer um momento, satisfazer a sua fome do momento. Ele não teve um autocontrole. Então, o autocontrole também é sobre as respostas que você precisa dar sobre a sua vida, sobre o sim que você deve dar, sobre o não que você também deve dar, sobre agora eu vou, opa, agora não, sim tá certo, não tá errado, eu não vou, eu quero, mas eu não vou porque eu sei que tá errado. Se eu fizer isso, eu vou perder todas as bênçãos que tem sobre a minha vida, que eu tenho por direito.
E você tem bênçãos por direito. Porque Jesus morreu na cruz, foi para te dar essas bênçãos, foi para te dar uma vida abundante. Então, comece a partir de hoje. Liste as coisas que te deixam irado, que te deixam frustrado. Não é você fugir dessas situações, mas é você buscar artifícios, buscar formas de quando aquilo ali acontecer, você já saber como pelo menos tentar agir de uma forma diferente. Se eu sei que alguém começar a falar da vida do próximo, eu também vou falar porque eu adoro falar dos outros, eu procuro a não me sentar em ambientes e com pessoas que gostam de falar dos outros. Ou se eu estou e as pessoas começarem a falar, eu vou me levantar e vou sair, porque eu não quero perder a minha bênção por causa da minha língua. Entendeu? Isso é autocontrole. Claro que eu vou sentir vontade de falar, claro que eu vou querer falar, mas eu não quero perder a minha bênção por causa disso, por causa desse desejo de momento, para me satisfazer de uma coisa que não vai agregar nada de valor sobre a minha vida. Muito pelo contrário, vai trazer coisas ruins para minha vida e para a vida da pessoa que eu tô falando. Porque ninguém gosta, né? Assim como eu não gosto, eu sei que o próximo também não gosta. Então, por que eu vou fazer? Comece a trabalhar isso na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ver uma grande diferença. Eu falo por experiência própria. Se eu tô aqui falando é porque eu vivi isso primeiro. A gente não tem autoridade para falar sobre aquilo que a gente não viveu. E se a gente fala sobre algo que a gente não viveu, a gente vai passar porque tá querendo. Tá querendo passar para saber se realmente é como eu tô falando, né? Como a gente tá falando. Então, a partir de hoje, vamos começar a profetizar coisas boas, palavras de vida sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso próximo, e nós vamos ver a diferença. Você vai ver a diferença na sua vida. Assim como a palavra do Senhor diz que a estutícia do escarnecedor é a sua morte, mas os pensamentos de paz de um sábio é o seu legado, é a porta para viver o melhor dessa vida até a eternidade com Cristo. Um beijo no seu coração, paz, prosperidade do Espírito Santo de Deus. E vamos remando com Ele, que chegaremos até a eternidade, que é o nosso alvo. Um beijo, que Deus os abençoe.